Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira. Nós estamos começando a live. Vamos esperar o povo chegar, né? Para a gente poder aí conversar, bater um papo, discutir, né? A palavra de hoje. Então a gente está aqui nessa primeira atividade. Então estamos esperando as pessoas irem chegando. Né? É sempre a mesma lógica, né? A gente vai lá, faz uma fala, faz uma apresentação, né? Só que tem que esperar um pouquinho o povo chegar. Ó, já chegou alguém. Maria Denise. Oi, Denise, tudo bem? A dona Fátima. Oi, Fátima. Sejam bem-vindas. Né? Estamos na primeira parte, estamos naquele momento que eu estou recebendo as pessoas, né? Então, nesse primeiro momento, a gente recebe as pessoas, fica sabendo como as pessoas estão. Depois a gente faz a leitura, vamos participar da leitura. O tema hoje é um tema muito interessante, ele tem algumas nuances bastante importantes aí para a gente conversar. Oi, Maria Alice, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos assim, estamos naquele momento que a gente está esperando o povo chegar, né? Aí a gente vai esperando um pouquinho, daqui a pouco a gente começa. Boa tarde, Maria Alice. Né? Aí a gente daqui a pouco faz a leitura. Entraram três pessoas de uma vez só, Marcelo e Celinha, Antônia e Adriana, e entrou o Fernando. Olha, entrou um bando de gente, 5 de uma vez, 3 contas, mas são 5 pessoas. A Rita de Cássia chegou também, paz e bem, Rita, né? Então a gente já está assim no nosso primeiro momento que a gente recebe as pessoas vão chegando, a gente vai recebendo. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do Evangelho e eu pus um título provocativo. Agora eu estou aprendendo a pôr título assim mais assim que chama atenção, né? Um dia desses eu vou revelar para vocês as improvisações que a gente faz nessa live. Mas acho que eu só vou fazer isso quando acabar esse processo de isolamento, né? Nós estamos vivendo um momento complicado aqui no Rio, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que isso podia estar bem pior. A gente não pode perder de vista que se a gente não tivesse agido, se a gente não tivesse escolhido a vida, a coisa provavelmente estaria muito pior do que está agora, né? Então, eu sei que é difícil para todo mundo, mas a gente tem que entender que podia estar pior, né? Eu, aliás, estou achando muito interessante esse momento, porque a gente vai relendo as Escrituras, né? À medida que a gente vai se preparando, a gente vai relendo. E ao reler as Escrituras, as coisas vão mudando, né? A gente vai vendo que é diferente, não é como a gente pensava, né? Às vezes a gente até lê e nota algumas coisas que a gente não está acostumado a notar. Olha, tudo bem, Elias? Como é que você está, rapaz? Espero que você esteja bem, hein? Essas dificuldades da vida, espero que você esteja bem aí, esteja inteiro. Né? Eu acho que é importante a gente ter boas notícias, né? É importante a gente difundir também as boas notícias, né? Acho que é importante que a gente pense que as coisas sempre melhoram um pouco. Por pior que possam parecer, elas estão melhor do que poderiam estar. Acho que é importante. O nosso esforço está funcionando.
Acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Bom, acho que está na hora de a gente começar, né? Vamos começar com a leitura do Evangelho. Então vamos nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras de 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo o Evangelho, a Natália e o Vitor entraram. Sejam muito bem-vindos. Esse Evangelho tem uma série de coisas muito especiais, né? João é um sujeito que ele escreve muito denso, tem muitos detalhes na escrita dele que nós devemos prestar atenção. João escreve para aqueles que já acreditam em Cristo. Ele escreve diretamente para os cristãos e, portanto, ele não está mais preocupado com uma série de outras coisas. E aqui eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque eu sempre vejo uma discussão sobre essa parábola. E a discussão é meio que uma coisa de torcida organizada, né? Usando um termo de hoje, é uma coisa meio polarizada, né? Alguns ficam assim: isso foi um ato de mexer no coração das pessoas, não houve milagre nenhum. E outros: houve milagre, isso foi um milagre, é um milagre. Meus irmãos, entendam bem, a pregação da igreja não é uma pregação dualista. A pregação da igreja não existe só para o mundo terreno, nem só para a vida eterna.
A pregação da igreja não é só para o mundo físico ou só para o mundo metafísico. Então, eu estou dizendo claramente que se você acha que isso foi um milagre, e apenas um milagre, você está errado. Se você acha que isso foi apenas uma ação humana e só uma ação humana, você está errado. E eu quero dizer a vocês que vocês também não devem ficar se punindo ou se criticando por vocês terem visto isso de uma forma errada no passado. Pois eu vou dizer para vocês que eu também já vi isso dessa forma. Eu já vi primeiro de uma forma, depois de outra, e hoje em dia, para mim, cada vez mais é claro que nós temos as duas realidades conjuntas ao mesmo tempo neste episódio. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando, né? Bom, primeiro, vamos lembrar que João não fala em milagre. João fala em sinal. João faz questão de usar o termo sinal para diferenciar isso de outras coisas que ele via na época. Ele faz questão de dizer que é sinal porque isso demonstra que Cristo é Deus. É Deus encarnado no meio de nós, né? E, portanto, nós estamos presenciando a manifestação de Deus no meio dos homens. E nós temos isso muito claramente, nós devemos prestar atenção nas coisas. Porque, às vezes, a gente não aproveita plenamente a palavra de Deus, porque a gente olha e fala assim, eu já li esse evangelho tantas vezes que eu já sei ele quase de cabeça, então tá bom, vou ouvir o Bernardo só porque ele faz questão de falar. Só que se você prestar atenção, você vai ver que a coisa não é bem assim. Então vamos lá. Esse evangelho, ele é um evangelho muito interessante, mas ele começa de uma forma que talvez as pessoas não tenham notado, né? Por que as pessoas seguiam a Jesus? Por que elas estavam atrás de Jesus? Elas estavam atrás de Jesus pelos sinais que ele fazia aos doentes. Então aqui você já tem a primeira pista. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que o doente naquela época era alguém marcado. Se você não tinha saúde, é porque você tinha se afastado de Deus. Na cabeça do judeu da época, e há judeus que pensam assim até hoje, porque isso faz parte da forma como eles veem o mundo, se você tem uma doença, é porque você se afastou de Deus, é porque você pecou, tá? Infelizmente, tem alguns cristãos que pensam assim também. Mas isso não é pensamento nosso, né? Lembram do cego de nascença? Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Nem ele, nem seus pais. Então, a doença não é sinal de pecado, tá? A doença é sinal da degeneração da natureza, da deturpação da natureza, e só isso. Mas Cristo se preocupava com esses irmãos doentes. Então, Cristo já se mostra preocupado com aquelas pessoas que não eram benquistas na sociedade. E aí a gente chega num momento, e eles falam aqui claramente, eu estou perto da Páscoa. Se vocês prestarem atenção, vocês verão no Evangelho de João claramente as 3 Páscoas descritas no Evangelho. Essa aqui ele dá claramente a pista, dizendo, estava perto da Páscoa. Nas outras não, mas se vocês lerem com atenção, vocês vão achar. E aí você vê o seguinte, ele começa com uma conversa interessante. Felipe, como é que a gente vai dar comida para esse povo? Seja bem-vindo, Djalma e Doraci. Como é que a gente vai dar comida para esse povo, Felipe? O que a gente vai fazer? Observa
que na cabeça dos apóstolos isso não era algo a ser cogitado. Não fazia parte vamos dizer, dos deveres de alguém que prega, ou dos deveres de um rabino, ou dos deveres de um mestre, se preocupar com a comida dos discípulos. Não deveria ser uma preocupação de Cristo se preocupar com o que aquele povo ia comer. Mas ele quis dar uma lição aos seus discípulos. Ele quis mostrar aos seus discípulos que havia necessidade de se preocupar com isso. E vamos deixar muito claro o que a gente está falando aqui. É possível que entre aqueles milhares de pessoas, porque eles falam em 5.000 homens, porque na época só se contava homem, mas tinha criança e tinha mulher ali no meio. Então não tinha 5.000 pessoas, se bobear, tinha 10, 11, 12 mil pessoas ali. Era muita gente. Então a gente tem que entender o seguinte, era possível que algumas pessoas que estivessem lá fossem pessoas com posse, com dinheiro e tivessem levado comida. Haveria pessoas que talvez pudessem até mandar alguém ir pegar comida para eles. Quando Cristo se manifesta, o que nós vamos dar de comer para essas pessoas, ele está preocupado em mostrar que há pessoas que não têm o que comer e que elas precisam ser atendidas. Né? É isso que Cristo está mostrando, que a dignidade do ser humano tem que ser valorizada. E aí é muito interessante, porque vamos colocar assim, vamos parar aqui um pouquinho, vamos esquecer o fato do garoto por enquanto. Segura aí, guarda isso. Olha bem, Cristo recebe o pão, Cristo recebe o peixe. E ele faz o quê? Ele pega o pão, dá a bênção, né? Parte e distribui. Eu pergunto a vocês, essa narrativa te lembra alguma coisa? Jesus pegou o pão, deu bênção, partiu e distribuiu. Já pensou nisso? Já pensou? Isso é exatamente o movimento da última ceia. Não é? Não é? Olha bem. Cristo parte o pão. Cristo pega o pão, dá a bênção, parte e distribui. Seja na última ceia, seja no dia da multiplicação dos pães. Então, isso não isso não é à toa. Isso é claramente uma coisa que a gente tem de relação. Na Páscoa, a multiplicação dos pães tem a mesma coisa que na Páscoa a Santa Ceia. É o mesmo movimento, é a mesma realidade. Cristo no meio de nós, do mesmo jeito. Travou, Natália? Tá me ouvindo? Travou, pessoal? Já voltou? Hein? Acho que sim. Vamos repetir. Aquele mesmo movimento que Cristo fez na Santa Ceia, ele fez também Voltou. Então agora vamos nós. Como eu estava falando, aquele mesmo movimento que Cristo fez na Santa Ceia, ele fez na multiplicação dos pães. Existe uma extrema relação entre a multiplicação dos pães e a Santa Ceia. É o mesmo ato. Por que será que é o mesmo ato? Por que nós temos de pensar entre os dois? Nós não dizemos que a Eucaristia é o pão da vida? É o pão que a todo aquele que comer nunca mais terá fome?
não é? E Cristo mostra que isso não é uma realidade apenas espiritual. Isso não é uma realidade apenas para a vida eterna. Porque se fosse apenas para a vida eterna, ele poderia ter feito isso na Santa Ceia, quando ele institui a Eucaristia. Mas por que ele faz o mesmo movimento na multiplicação dos pães? Porque se ele é o pão da vida, se ele é aquele que dá o pão que acaba com a fome de todo ser humano, ele não acaba só com a fome espiritual, tem que acabar também com a fome física. É por isso que na multiplicação dos pães, o movimento que Cristo faz é idêntico ao movimento que ele faz na Santa Ceia, para deixar claro para nós que não há uma disputa entre o que virá e o que nós temos hoje. Nós temos que entender que o que nós vamos viver é para hoje e para amanhã. A comunhão é para hoje e para amanhã. A multiplicação dos pães é para hoje e para amanhã e, portanto, não é apenas um sinal, é também uma realidade. É algo muito claro na vida da gente. Isso é essencial que nós tenhamos esse entendimento, porque senão a gente vai ficar pela metade. A gente não vai entender plenamente a realidade do mundo. Seja bem-vindo, Lúcio. É isso que nós temos que entender. E aí, eu quero voltar aqui para o menino. Porque é muito interessante o seguinte. Olha, para pensar. Cristo poderia ter virado e falado assim: eu vou fazer aparecer pão. Jesus poderia fazer isso? Não poderia fazer o pão aparecer do nada? Jesus poderia fazer isso. Mas não é essa a dinâmica. A dinâmica é que um garoto oferece 5 pães e 2 peixes. É muito interessante isso, porque já dizia Santo Agostinho que a graça pressupõe a natureza. Ou seja, havia, vamos dizer assim, um desejo de Jesus que alguém se dispusesse a ajudar os irmãos. Jesus poderia ter resolvido aquilo sem problema nenhum. Pumba, resolvi. Mas ele não faz isso. Ele abre espaço para que aquele garoto venha e traga o pão. Oi, Andréia. Ele abre aquele espaço para que o irmão se proponha a ir ao encontro do outro irmão. Ele abre espaço para que a gente possa exercer o nosso papel, a nossa participação neste sinal. Ou seja, ele abre também espaço para que nós exerçamos o nosso papel na Eucaristia. Nós não podemos pensar que nós estamos numa realidade apartada das coisas. Nós temos que entender que Jesus é Emanuel, é Deus conosco, Ele está no meio de nós, não é isso que a gente fala? O Senhor esteja convosco, o que vocês respondem? Ele está no meio de nós. E a gente tem que entender muito claramente o que a gente está falando aqui. Porque o que a gente está falando aqui é claramente o seguinte: se nós queremos realmente a comunhão, se nós realmente queremos o pão da vida, a vida tem que ter pão. A gente tem que entender que o pão da vida, ele passa também por uma realidade material. Ele passa também pela sua disposição de dar pão da vida aos outros, e dar vida aos outros, e dar pão aos outros. Ele passa pela necessidade de você entender que, apesar de Deus poder resolver tudo sem você, Ele quer que você participe disso, para que você possa dar o testemunho. Se lembra que eu falei ontem
do testemunho do Filho e do seu testemunho, a palavra é uma só, ela segue um contínuo. Então, o que nós estamos discutindo aqui é que o sinal da multiplicação dos pães está muito ligado à Santa Ceia. Então, há uma realidade terrena e uma realidade eterna, e não há separação entre eles. Mas que Cristo faz questão de mostrar aos seus apóstolos que nós devemos nos preocupar com aqueles que não são importantes. Aqueles que as pessoas não dão importância. Aqueles que as pessoas não valorizam. Aqueles que as pessoas acham errados. Nós devemos dar importância a eles. Nós devemos nos comprometer com eles. E uma vez comprometidos, nós também devemos agir como aqueles que estão comprometidos. E aí, a gente tem que estar disposto a, como aquela criança, dar um pedaço das nossas coisas. Mesmo que seja pouco. Observem bem que André fala claramente, ele tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas isso não dá para nada. Isso aí não é nada. E não é nada mesmo. Mas essa criança se dispôs a ajudar o irmão. E esse é o movimento que nós temos que fazer. Nós temos que virar e dizer claramente: eu tenho que ajudar o meu irmão. Como eu vou ajudar, eu não sei. Porque eu não tenho uma receita mágica. Eu não vou dizer para cada um de vocês, é isso que vocês têm que fazer, porque não é assim. Mas cada um de vocês pode fazer alguma coisa pelo outro. E quando cada um de nós nos dispusermos a fazer um pouquinho pelo outro, os nossos irmãos terão muito. Porque para pensar, com tanto de pouquinho que nós somos, o tanto de bem que nós podemos fazer. Então, se eu realmente quero afirmar que Jesus é Deus encarnado, é o grande profeta que veio ao mundo, como eles falam aqui, eu devo também estar disposto a agir como esse garoto e dar um pouco do que eu tenho para cada um que eu encontrar no caminho. Se todos fizermos isso, nós estaremos em comunhão e teremos multiplicado o pão. Amém? Bom, essa era a minha reflexão para hoje. Natália já está aqui, exatamente isso, batendo uma palminha. Obrigado, Natália, fico agradecido. Né? Se alguém quiser fazer alguma observação, alguma coisa queira acrescentar, dar uma opinião, criticar, né? Dizer que não concorda, é um direito das pessoas, ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Se há qualquer participação que vocês queiram fazer, a gente está aí agora abrindo esse espaço para vocês, né? Bom, essa coisa que eu estou falando tem aplicação prática hoje em dia, né, pessoal? Vamos nos lembrar que nós temos pessoas que estão precisando de ajuda, né? É claro que não somos nós os principais que deveriam ajudar, mas não é por isso que nós devemos nos omitir, nós devemos nos calar, devemos nos esconder. Né? Sejamos como aquela criança que, mesmo tendo pouco, se dispôs a dar um pouco do que tinha para todos. Né? Na verdade, se todos nós fizermos isso, eu garanto que a gente vai ter um bom resultado, né? Bom, parece que ninguém vai dar opinião hoje. Não tem problema. Opa, peraí. Fátima, o pão da vida e a salvação nos une a Cristo e aos irmãos. Muito bem falado, muito bem falado. Realmente, Fátima, você está colocando uma coisa muito bem colocada, né? De fato, se a gente quiser, né, realmente buscar o pão da vida, se a gente realmente quiser buscar a salvação, a gente tem que nos unir a Cristo, sim, mas aos irmãos também. Né? Eu vivo falando que a vida, o que a igreja prega não é uma separação entre o espiritual e o material,
mas é que a gente tenha uma visão espiritual de tudo e aí a gente entenda o que é real de necessidade, né? Enquanto a gente não tiver pão em todas as mesas, a gente está falhando. Enquanto a gente não tiver educação em todas as casas, a gente está falhando. Enquanto não houver vagas em todas as escolas, a gente está falhando. Enquanto não houver acesso ao transporte de qualidade, a gente está falhando. É claro que nenhum de nós vai conseguir resolver isso isolado, mas nós temos que nos comprometer com os nossos irmãos. Gostei muito da sua intervenção, Fátima. Muito obrigado por ela. Bom, acho que por hoje vai ser só. Amanhã, 15h30, nós estaremos juntos novamente. E estaremos juntos todos os dias até às 15h30, até acabar essa quarentena. Enquanto isso, eu vos dou a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jorge, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.